Em uma experiência, um longo fio de cobre foi enrolado, formando dois conjuntos de espiras, E1 e E2, ligados entre si e mantidos muito distantes um do outro. Em um dos conjuntos, E2, foi colocada uma bússola, com a agulha apontando para o norte, na direção perpendicular ao eixo das espiras. A experiência consistiu em investigar possíveis efeitos sobre essa bússola, causados por um ímã que é movimentado ao longo do eixo do conjunto de espiras E1. Foram analisadas três situações. Primeiro, enquanto o ímã é empurrado para o centro do conjunto das espiras E1. Segundo, quando o ímã é mantido parado no centro do conjunto das espiras E1. Terceiro, enquanto o ímã é puxado do centro das espiras E1, retornando à sua posição inicial. Um possível resultado a ser observado quanto à posição da agulha da bússola nas três situações dessa experiência poderia ser representado por, e o problema ainda nos dá a informação adicional de que o eixo do conjunto de espiras E2 tem direção leste-oeste. Vamos à solução do problema. Primeiramente, vamos entender o que ocorre com a espira quando nós aproximamos um ímã. Movimentar o ímã significa variar o campo magnético. Ora, uma variação no campo magnético produz uma corrente elétrica induzida na espira. O sentido da corrente elétrica é dado pela lei de Lenz, que diz que a corrente elétrica induzida tem sentido tal que irá produzir um campo magnético a se opor à variação do campo magnético que a originou. Neste caso, temos então que a corrente elétrica será dada nesse sentido indicado pelas flechas, pois este irá produzir um campo magnético apontado nesta direção, ou seja, de modo a se opor à variação do campo magnético inicial. Veja que, de modo pictórico, apenas por representação mental, podemos entender que essa espira irá se comportar como o polo norte de um ímã. Frisando novamente, isso é apenas uma representação, visto que é impossível separar os polos magnéticos de um ímã, ou seja, não há como existir o polo norte separado do polo sul. A outra situação é quando nós afastamos o ímã. Ora, ao afastarmos o ímã, geraremos uma corrente elétrica induzida no sentido oposto ao apresentado na situação anterior. Ou seja, esta espira irá se comportar como um polo sul para impedir que o ímã se afaste, ou seja, para impedir que haja variação desse campo magnético. Vale frisar também que na situação a qual o ímã não se movimenta, seja onde ele estiver, não há variação do campo magnético e, portanto, não há corrente elétrica induzida. O sentido da corrente elétrica induzida e o sentido do campo magnético é dado por uma regra chamada regra da mão direita. Para esta regra, basta tomarmos a nossa mão direita, os 4 dedos aqui indicados envolvem ou circundam o sentido da corrente elétrica e o polegar indica a direção e o sentido do campo magnético. Tendo esses conceitos agora já aprendidos, podemos analisar a situação apresentada. Na primeira situação, o ímã é empurrado para o interior do conjunto de espiras E1, ou seja, produz, segundo a regra da mão direita, uma corrente elétrica no sentido indicado pelas flechas. Essa corrente elétrica, ao percorrer o conjunto de espiras E2, produzirá um campo magnético cuja direção e sentido também é dado pela regra da mão direita. Dessa forma, temos que o campo magnético produzido pelo conjunto de espiras E2 tem direção leste-oeste, apontando para o oeste. Vejamos que o campo magnético ele tem comportamento vetorial, pois depende de direção, sentido e intensidade. E devemos fazer a soma vetorial desses campos magnéticos.
temos o campo magnético produzido pelo conjunto de espiras E2, mais o campo magnético da Terra, inicialmente apontando para o nosso norte geográfico. Somar esses dois campos magnéticos nos dará o campo magnético resultante. Para isto, basta aplicarmos a regra do paralelogramo. A bússola irá ficar alinhada segundo a direção do campo magnético resultante. Dessa forma, descartamos já a opção C. Com o ímã parado dentro do conjunto de espiras E1, não há variação do campo magnético, portanto, a bússola irá ficar alinhada segundo a direção e sentido dado pelo campo magnético da Terra, ou seja, igual à situação inicial apresentada, com o polo norte da bússola apontando para o norte geográfico. Dessa forma, eliminamos as opções D e E. Ao afastarmos o ímã, o campo magnético induzido no conjunto de espiras E2 terá sentido contrário. Dessa forma, o vetor campo magnético resultante também terá sentido contrário. A única opção que atende todas as três condições apresentadas é a opção A. Questão encerrada.